nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Prezados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz de nosso Senhor e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Neste 16º domingo do tempo comum, as leituras de Gênesis, Colossenses e Lucas convergem para nos revelar a face de um Deus que se aproxima, que se doa e que nos chama a uma intimidade ainda maior com Ele. A primeira leitura nos transporta ao Carvalho de Mambré, onde Abraão, já com idade avançada, recebe a visita inusitada de 3 homens. À primeira vista, pode parecer um simples ato de hospitalidade beduína, mas a tradição judaico-cristã sempre viu neste episódio uma teofania, uma manifestação de Deus. Abraão não sabe que está diante do Senhor, mas sua prontidão em acolher, sua generosidade em oferecer o melhor de si e de seus bens, a água, o pão, o bezerro tenro, revela uma alma aberta ao mistério. O diálogo que se segue é impressionante. Os visitantes, um deles identificado como Senhor, fazem uma promessa que parecia humanamente impossível. Sara, sua esposa estéril, a esposa de Abraão, na verdade, conceberia um filho. Veja, Deus muitas vezes se revela no ordinário da vida, no encontro com o próximo, na nossa capacidade de amar e servir. A hospitalidade de Abraão não é um mero gesto social, é uma atitude de fé que abre as portas para a intervenção divina. Ele oferece o que tem, e Deus oferece o impossível. É um convite a olhar para cada pessoa que cruza nosso caminho como potencial mensageiro de Deus, a cada oportunidade de servir como um encontro com o próprio Cristo. A passagem nos recorda que a promessa de Deus é sempre maior do que nossas limitações humanas. Ele é o Deus do impossível, que transforma a esterilidade no caso da esposa de Abraão, em vida, e transforma a dúvida em fé. A segunda leitura de Colossenses, capítulo 1, versículos de 24 a 28, nos apresenta São Paulo em que, com uma ousadia teológica impressionante, alegro-me de tudo que já sofri por vós e procuro completar na minha própria carne o que falta das tribulações de Cristo, em solidariedade com o seu corpo, isto é, a Igreja. Muitos de nós e muitos no mundo inteiro podem se assustar com essa afirmação de Paulo. Como pode faltar algo no sofrimento perfeito e completo de Cristo na cruz? A chave para compreender esta passagem reside na teologia do corpo místico de Cristo. A Igreja não é apenas uma organização humana, é o corpo de Cristo e nós somos os seus membros. O sofrimento de Cristo na cruz foi perfeito em si mesmo para a redenção da humanidade. No entanto, Paulo não está dizendo que o sofrimento de Cristo foi insuficiente. Pelo contrário, ele está afirmando que como membros deste corpo, como membros do corpo de Cristo, somos chamados a participar da obra redentora de Cristo através do nosso próprio sofrimento unido ao dele. Não é apenas um sofrimento meramente físico, mas um sofrimento que vem do testemunho de fé, da pregação do Evangelho, das dificuldades e perseguições enfrentadas por causa do reino de Deus. Paulo suporta tribulações, prisões, açoites, não por masoquismo, mas porque sabe que se unir o seu sofrimento ao de Cristo, ele contribui para o crescimento e a purificação da Igreja. Ou seja, irmão, sua dor, doença, injustiça, perda, tudo isso pode e para nós deve ser oferecido a Deus, unindo ao sacrifício de Cristo na cruz. Assim, o que humanamente poderia nos destruir pode ser transformado em uma oferta redentora, gerando frutos de graça para nós mesmos e para toda a Igreja. É a teologia da solidariedade na paixão de Cristo, onde cada membro do corpo contribui para a salvação da totalidade. Lucas, capítulo 10, versículos de 38 a 42, que é o evangelho de hoje, nos apresenta a conhecida cena de Marta e Maria, irmãs que acolhem Jesus em sua casa. Marta, atarefada com muitos afazeres da casa, representa o serviço, a ação, a preocupação com o fazer para o reino. Maria, por sua vez, senta-se aos pés de Jesus e escuta sua palavra, simbolizando a contemplação, a escuta, a prioridade do ser para o reino. A queixa de Marta a Jesus: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço?
Manda que ela me venha ajudar. É um lamento compreensivo. Mas a resposta de Jesus, embora seja suave, é clara. Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas. Porém, uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Esta passagem não condena o serviço de Maria. Longe disso. O serviço é essencial para a vida da igreja e para o seguimento de Cristo. A vida de Marta é tão necessária quanto a vida de Maria. Jesus não diz que Marta está errada em servir, mas que ela está preocupada demais e inquieta demais. A preocupação excessiva com o fazer pode nos desviar do que é essencial, irmãos. A escuta da palavra, a comunhão com o Senhor. A melhor parte que Maria escolheu é a escuta atenta e contemplativa da palavra de Deus. É a primazia da relação pessoal com Cristo sobre todas as outras atividades. É reconhecer que antes de agirmos para Deus, precisamos ser preenchidos por Ele. Precisamos nos alimentar de sua graça e de sua sabedoria. Irmãos, as 3 leituras da liturgia de hoje nos ensinam 3 coisas importantes. A hospitalidade de Abraão nos ensina a abrir nossos corações e nossas casas para o Deus que se manifesta nos encontros cotidianos. A participação de Paulo no sofrimento de Cristo nos revela que nossas dores e dificuldades, quando unidas às de Cristo, adquirem um poder redentor, contribuindo para o crescimento do corpo místico. É um chamado a transformar o sofrimento em oferta, a dor em graça. E a escolha de Maria pela melhor parte nos recorda a importância de priorizar a escuta, a oração e a intimidade com Jesus em nossas vidas agitadas. Não se trata de escolher entre ação e contemplação, mas de encontrar o equilíbrio, de permitir que a contemplação alimente e dê sentido à nossa ação. Em resumo, irmãos, todas as leituras de hoje nós podemos dizer como Paulo: completemos em nossa carne o que falta às tribulações de Cristo. Olhemos para as nossas dores, nossas lutas, nossas enfermidades, nossas atividades, as pessoas à nossa volta. Muitas vezes as vemos como um fardo, uma maldição, ainda mais quando o estresse, a raiva toma conta do nosso corpo. Mas a fé católica, a fé da igreja, nos convida a ir além. Que tal a partir de hoje unir tudo isso ao sacrifício de Cristo na cruz? Que tal oferecer nossas pequenas e grandes cruzes por aqueles que mais precisam, pela conversão dos pecadores, pela conversão de quem já se acha convertido? Assim, o sofrimento que nos prostra pode tornar um meio de graça e de salvação. Pensemos em Marta, tão parecida conosco nos dias de hoje, em nossa correria. Quantos de nós nos perdemos nos afazeres, nas listas de tarefa, nas preocupações que nos consomem? Quantas e quantas vezes deixamos o que é essencial de lado para fazer aquilo que normalmente não tem peso algum? Trabalhamos na igreja, na comunidade, na família, mas esquecemos de nos sentar aos pés de Jesus. Esquecemos de parar, respirar e simplesmente estar com Ele. Eu estava assim há pouco tempo atrás. Participo da Pascom aqui da minha paróquia, sou ministro da palavra, e na ênfase de evangelizar, meio que esqueci de estar na presença dele, estando envolvido com ele. Costumo ir à missa diariamente, sabe? E em 2 mais ou menos dela durante a semana, eu nem levo o celular ou coloco em modo avião ou desligo. Por quê? Porque eu quero estar 100% focado nele. Quero estar sentado aos pés dele, sem nenhuma preocupação adicional. Que a palavra de Deus hoje nos ajude a reordenar nossas prioridades, que possamos ter a hospitalidade de Abraão, ser solidários a Paulo, unindo os nossos sofrimentos ao Cristo, e que possamos, como Maria, sempre procurar a melhor parte e escutar atentamente a palavra de Deus. E que a oração nos coloque em intimidade com o Senhor. Que Ele nos dê essa sabedoria de Marta para o serviço, mas principalmente a fé de Maria para a contemplação. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.